Irmãos, como estamos falando durante as quartas-feiras sobre missões mundiais, eu queria trazer um tema que ele é muito pertinente, que falou muito no meu coração durante esses últimos dias, que eu estive preparando essa mensagem. Muitas vezes, na nossa vida corrida, na nossa rotina, a gente se depara com pessoas que não conhecem o amor de Jesus, que nós conhecemos. E cada vez menos nós temos falado desse amor para as pessoas devido ao ambiente que a gente se encontra. Todos os dias, se a gente parar para pensar bem, temos oportunidade de demonstrar e falar do amor de Deus para as pessoas. E sendo bem sincero, durante a minha rotina, pelo menos, eu acabo desperdiçando algumas oportunidades, sim, que Deus me dá. E eu tenho tentado mudar isso dia após dia, porque eu sei que existem pessoas que estão sofrendo, e essas pessoas estão sofrendo do nosso lado. E nós deixamos de levar essa esperança para essas pessoas, e a maioria das vezes que a gente deixa de levar essa esperança é por puro e simples medo. Nós temos medo de como que essas pessoas vão reagir. Nós temos medo de como que as pessoas podem rotular a gente. Nós temos medo de como vamos ser julgados e como eles vão julgar a nossa maneira de viver. Medo, talvez, por não saber muito bem o que falar com essa pessoa, ou como falar com essa pessoa. Mas há algo que a gente precisa entender antes de começarmos tudo isso. Antes de sermos profissionais, antes de sermos estudantes, antes de sermos pais, antes de sermos filhos, antes de sermos maridos, esposas, todos nós somos cristãos. Somos embaixadores de Cristo, anunciadores da sua palavra. E por isso que o tema da mensagem de hoje é esse: não tenham medo de falar. Eu vou me basear aqui em Jeremias. Vou projetar aqui, eu vou abrir aqui para poder ler. Jeremias, capítulo 1, nos versos de 4 até o 10. Eu vou ler aqui na nova versão... eu não coloquei aqui não. Mas é na NVT, nova versão transformadora. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: o Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e nomeei para ser profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. E aqui é muito interessante que essa palavra ela é um chamado de Deus para Jeremias. E antes da gente começar a destrinchar esse texto, eu preciso contextualizar vocês, fazer uma breve introdução aqui sobre o que está acontecendo nesse contexto aqui, que a gente se encontra. Jeremias, ele foi levantado profeta em Judá, durante um tempo muito conturbado da vida do povo de Deus, que se encontrava completamente entregue à idolatria e também à adoração de outros deuses de povos pagãos. Jeremias, então, ele é chamado pelo Senhor para ser seu mensageiro, alertando Judá sobre a destruição que estava por vir, mostrando os motivos do julgamento divino e também incentivando a renovação da devoção ao Senhor,
do povo de Deus com o Senhor. Porque eles achavam que estava tudo bem, que eles continuariam fazendo aquilo que eles achavam certo. E esse texto em questão que a gente leu, ele é um momento do chamado de Jeremias, quando Deus o convoca para ser profeta. E a gente pode aprender algumas coisas interessantes com esse texto. A primeira delas é que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Vamos voltar aqui nos versos 4 e 5, eu vou ler aqui para vocês, que diz o seguinte: o Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer. Eu o separei e nomeei para ser profeta às nações. Vejam que a primeira coisa que Deus diz para Jeremias não é o seguinte: Jeremias, você vai ser profeta. Vá agora, anda, meu povo precisa de você. Não. Deus aqui, ele inicia o discurso com Jeremias falando que ele o conhecia antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Vejam o poder que essa palavra tem, do que Deus está falando para ele. Deus, ele nos conhece infinitamente mais do que qualquer pessoa. Pensem comigo em uma mãe. Uma mãe, ela conhece muito bem o seu filho, porque ela carrega o filho durante 9 meses na barriga. Depois que a criança nasce, ela desenvolve um superpoder absurdo, que a criança chora de uma forma extremenda, assim, de acabar com tudo, e ela sabe, não, esse menino, ele está com fome. Aí ele chora do mesmo jeito, e o pai fica assim: caraca, esse menino não para de chorar. E a mãe: não, agora ele está querendo dormir. E não faz sentido nenhum. Para a gente não faz sentido nenhum. A criança chora e a mãe sabe exatamente o que está acontecendo, o que aquela criança precisa. E ela consegue reconhecer o que o filho dela precisa. Reconhece quando está com fome, quando está querendo dormir, quando está fazendo pirraça. Ela conhece cada detalhe do seu filho. E não fiquem tristes comigo, tá, pais? Porque esse é um poder que foi concedido só para as mães mesmo. Então percebam uma coisa: a mãe, ela sabe tudo a respeito sobre o seu filho, pois ela carregou ele desde o ventre. Quanto mais então Deus nos conheceria, porque Ele nos formou antes mesmo da gente estar no ventre das nossas mães. Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele conhece cada detalhe nosso. Ele conhece a nossa personalidade, as nossas habilidades, as nossas dificuldades. Ele conhece absolutamente tudo a nosso respeito. E o mais louco de tudo isso é que, mesmo Ele sabendo quem eu sou, mesmo Ele sabendo quem você é, Ele diz o seguinte para você: ei, é você que eu estou levantando para fazer a diferença lá no seu trabalho. É você que eu estou levantando para fazer a diferença na sua faculdade. É você que eu estou levantando para fazer a diferença aonde você estiver. Deus, Ele nos chama para anunciar e mostrar o amor, não só para os nossos irmãos. Ele nos chama para fazer isso em qualquer lugar que nós estejamos inseridos. Hoje vemos tantas pessoas que nitidamente carecem de Deus, mas achamos que nos conhecemos melhor do que Deus nos conhece. E colocamos tantas coisas em nossas cabeças, falando que não somos e não nos sentimos capazes. E nós acabamos com medo, com muito medo de falar com as pessoas do amor e da esperança que existe em Jesus, que nós conhecemos. E não foi diferente com Jeremias. Ele também teve medo e disse o seguinte para o Senhor, no verso 6. Vou voltar aqui. Então eu disse: ó soberano Senhor, eu não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. É isso que Jeremias fala para Deus. Ele tenta esconder o seu medo
disfarçando ele do fato dele ser jovem demais. Mas Deus dá uma resposta para ele que é simplesmente incrível, incrível. E nos leva para o segundo ponto dessa mensagem, de que ele nos envia para anunciar, apesar do nosso medo. Quando a gente olha os versos 7 e 8, nós temos isso aqui. O Senhor respondeu: não diga, sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Ele nos envia, apesar do nosso medo. Ainda que seja verdade que Jeremias era jovem, ele realmente era um jovem, e ele contesta o seu chamado por ser jovem e inexperiente. Mas, como a gente falou anteriormente, Deus conhecia muito bem Jeremias. E ele sabia que a real motivação do discurso de Jeremias era porque ele estava com medo. Estava com medo do povo para o qual ele teria que lidar. Pois as pessoas em Jerusalém, o povo de Israel, estavam entregues à idolatria e não reconheciam que eles estavam errados. Eles achavam que faziam o certo. Há um momento no livro que relata que as pessoas levavam sacrifícios a Deus como adoração no templo, o que era comum na época. Mas logo em seguida, do lado de fora do templo, do lado de fora da cidade, as pessoas estavam praticando idolatria e ritos de outros deuses. Ritos de sacrificar as crianças, por exemplo. E de certa forma é muito lógico você pensar da mesma forma que Jeremias pensou. Sentir medo de falar no meio desse povo, um povo que está completamente perdido, um povo que talvez não daria ouvidos para o que Jeremias iria falar. Contudo, Deus ele sabe julgar muito melhor do que nós mesmos quando nós estamos preparados ou não para anunciar a sua mensagem. Vejam que não somos tão diferentes do profeta nesse sentido. Às vezes a gente só troca essa frase, sou muito jovem, que eu coloquei ali, a gente só troca ela por não tenho tempo. A gente só troca ela por eu não falo bem. A gente troca ela por já tem gente para fazer isso. Ou sou inseguro demais. Ou então, eu sou incapaz. E Deus olha para tudo isso e diz, para não levarmos em conta essas barreiras que a gente coloca para esconder o nosso medo. Pois é Ele quem está nos enviando. E nós vamos para onde Ele nos enviar. E vamos falar com quem Ele nos ordenar falar. Nós podemos muito bem achar que existe alguma pessoa ali que já não tem mais jeito, que nem valeria mais a pena conversar com essa pessoa sobre Deus, de tão perdida que essa pessoa possa estar. Mas graças a Deus, não é a nossa vontade que é feita, e sim a dele. Além dele derrubar essas barreiras, Deus ele ainda nos encoraja. Ele lembra que não precisamos ter medo, porque é Ele que está nos enviando. É Ele que está falando para a gente, vai lá. É Ele que está nos levantando para poder ir lá. Ele que está fazendo isso, apesar de estarmos com medo. E Ele nos encoraja da seguinte forma, falando que Ele está conosco e nos protege. Talvez, e muito provavelmente, vamos encontrar pessoas que vão rejeitar aquilo que a gente está falando. Pessoas que vão ir contra aquilo que a gente está falando, vão se opor, mas não devemos temer, pois Ele está do nosso lado. Eu já fui contestado sobre algumas questões relacionadas a Deus. E as pessoas me perguntavam de certas coisas e eu falava com elas sobre aquilo que
que eu acredito, sobre aquilo que eu aprendi, só que eu não sabia muito bem se as pessoas estavam entendendo aquilo que eu estava falando com elas. Até que chegou num ponto da conversa, que eles falaram: não, tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu simplesmente não concordo com o que você está falando. E aí eu falei: tudo bem, tranquilo, não tem problema. Essa é uma conversa natural, uma conversa tranquila com vocês. E essas pessoas, elas elogiaram o fato de eu ter tido uma conversa tranquila, uma conversa fluida, uma conversa sem julgamentos com eles. E eu respondi que esse era o meu papel. Meu papel não era julgar o que eles estavam pensando. Meu papel era amá-los, independente do que eles estavam pensando. Meu papel era falar do amor de Deus que me alcançou, que também pode alcançar eles. E eles me falaram, responderam, uma das pessoas respondeu: nossa, isso é muito bonito. E vejam que eu poderia simplesmente ter deixado para lá. Eu poderia ter deixado o medo que estava sobre mim, porque eu estava com medo. Eu estava com medo enquanto eu estava falando. Mas eu poderia ter deixado esse medo me consumir de tal forma que eu não iria mais falar do amor. Eu não iria mais falar sobre Jesus para aquelas pessoas. E eu poderia ter deixado esse medo me consumir. Mas eu pude me lembrar de quem que me enviou para estar naquele lugar, falando com aquelas pessoas. Eu pude me lembrar disso e eu fui confortado, porque Deus nos capacita e fala através de nós. Afinal, foi Ele quem nos enviou. Certamente, irmãos, nós não somos capazes. Nós podemos pensar que somos capazes. Nós podemos pensar: não, eu consigo sim, fazer um evangelismo ali na rua, tranquilo. Eu chego ali e falo: ó, Jesus é bom, tal. Só que, gente, na hora, dá um branco que vocês não estão entendendo. Eu já tive vários brancos aqui em cima, enquanto eu estou falando com vocês. É complicado. Só que Deus, Ele é tão misericordioso com a gente, que Ele nos permite nos acalmar através do Espírito Santo de Deus. E Ele nos capacita para poder estar aqui falando, para poder falar com as pessoas. E Ele fala através de nós. Ele nos capacita. Eu esqueci de passar aqui, ó. Deus nos capacita e fala através de nós. É o que diz nos versículos de 9 a 10, que é o seguinte: então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Deus nos capacita e fala através de nós. É muito interessante essa dinâmica de não estarmos preparados, mas sermos capacitados por Deus, por estarmos com os nossos corações voltados para Ele, voltados para a vontade do Senhor. Ele nos concede as palavras certas, no momento certo. O Espírito Santo age através de nossas vidas para falar exatamente o que aquela pessoa precisava ouvir. E muitas vezes, Ele não só nos ajuda a falar, como Ele nos impulsiona, nos dá aquele start, sabe? Para poder cuidar das pessoas, para poder ter um cuidado tão especial, um cuidado tão diferente com uma determinada pessoa, que ela sente o cuidado de Deus através das nossas vidas. O que nos dá uma oportunidade de anunciar sobre esse grandioso amor que nós conhecemos. Nós não podemos, em hipótese alguma, guardar essa informação só para a gente. Guardar essa informação do grandioso amor de Deus. Precisamos espalhar essas boas novas, esse amor, através não só da fala, mas das nossas vidas. Isso quer dizer então, Rian, que eu vou parar de ter medo de falar com as pessoas? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Mas você vai falar apesar do seu medo.
porque é Deus quem te capacita para isso, e é Ele quem está com você. Foi isso que Jesus deixou claro no texto sobre o id. Ele não para o texto ali no ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele não para aí. Ele termina de uma forma maravilhosa, e que muitas das vezes a gente se esquece de ler, que é o seguinte: e lembrem-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Ele está conosco, então não temos por que ter medo. Certa vez, eu, recém-convertido, vou contar essa história só por saudade do pastor Flávio, mas no dia o Dudu não estava aqui não, eu já contei essa história aqui antes. Mas teve uma vez, eu recém-convertido, eu estava fazendo uma tarefa prática com um amigo no laboratório de elétrica lá e tudo mais. E aí, esse amigo se diz ateu. Eu estava lá com ele, assim, fazendo a prática e tal, e aí ele do nada, ele virou para mim e falou assim: ei, Rian, cara, como é que é esse negócio de igreja aí? Aí eu fiquei com a mesma cara de vocês, assim, fiquei, gente? E aí eu comecei a conversar com ele, comecei a falar com ele, e a gente passou um tempão ali, só tinha eu e ele na sala, a gente ficou trocando uma ideia absurda, assim, por muito tempo, e eu não lembro de quase nada que eu falei. Tem gente que sabe que a minha memória é muito ruim, mas dessa vez eu tenho respaldo para dizer que eu fui usado por Deus. O Espírito Santo, Ele simplesmente colocou tudo que eu precisava falar com Ele naquele momento. Eu não lembro de muita coisa que eu falei, mas eu lembro que eu falei do amor de Deus. Eu lembro que eu falei que ir à igreja não era só você ir lá bater o ponto, de que era você ter um relacionamento com Deus. Outra vez também, teve um outro momento com esse mesmo amigo, que eu estava num domingo de tarde em casa, e ele me mandou uma mensagem assim: ei, Rian, tem culto hoje? Aí eu achei estranho, e eu estava assim meio na correria, assim, já me arrumando e tal, eu falei, vai sim, e nem me toquei assim, eu falei, vai sim, e acabou. Nem passou pela minha cabeça que ele estava me perguntando porque ele queria vir. E aí eu cheguei aqui, sentei lá no fundo, aí a Sara me tocou assim: ei, eu acho que seu amigo está ali na frente. Eu falei, gente, caraca, é mesmo, ele está bem ali. E aí, ele veio me procurar. Depois a gente trocou uma ideia, conversou, e ele falou assim: cara, eu estou muito triste, e eu tenho feito coisas que têm entristecido a minha mãe. E eu vim te procurar porque dentre os nossos amigos que nós temos, você é o amigo mais feliz que eu conheço. E um detalhe importante é que ele tinha falado isso, e pouco tempo atrás meu pai tinha acabado de morrer. E ele virou para mim e falou com essas palavras: você é o amigo mais feliz que eu conheço. E eu comecei a falar com ele: cara, essa felicidade que você está vendo, ela não vem de mim. Essa felicidade que você está vendo no meu rosto é porque eu sei que Jesus me encontrou, e Ele tem cuidado de mim e da minha família. E mais uma vez trocamos uma ideia por um longo tempo. Mais uma vez eu não lembro muitos detalhes do que a gente conversou. E eu continuei a falar de Jesus para aquele amigo. E foi um momento assim que Deus, Ele me usou. Foi um momento assim que Deus me capacitou para falar com Ele. Além disso, o Senhor concede a Jeremias a sua autoridade para falar com o povo. Nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar.
Essa parte do texto, ela fala exatamente, ela se trata do julgamento que estava por vir, pelo contexto que o povo estava inserido com relação à idolatria. Então, aqui ele está falando, Jeremias está trazendo a justiça e o julgamento que cairá sobre essas pessoas pelos seus atos que eles estão cometendo. Mas, trazendo para os nossos dias, quando falamos com alguém, Deus ele nos capacita e Ele nos dá a autoridade de falar, nos permite falar com autoridade. De certa forma, as pessoas que não quiserem ouvir, que vão rejeitar aquilo que a gente está falando, essas pessoas, elas vão conhecer a ira, a justiça e o julgamento de Deus. Isso não cabe a nós. Isso não cabe a nós. Mas, vejam só, essa autoridade que nos é dada, não é para que a gente abuse dessa autoridade de forma a querer julgar as pessoas. Essa autoridade, ela nos é dada para dar para essas pessoas a visão que elas não têm, para tirar as escamas dos olhos dessas pessoas. Essa é a autoridade que é dada para a gente, de que ainda há lugar para essas pessoas, de que ainda há esperança para essas pessoas. E falamos disso, e vamos falar disso com autoridade, porque nós conhecemos essa esperança. E para finalizar, precisamos ter em mente esses 3 pontos. Deus nos conhece melhor do que ninguém. Ele nos envia, apesar do nosso medo, e nos capacita e fala através de nós. Uma forma que eu vejo da gente aplicar isso, esse texto, aplicar todo esse ensinamento que foi pensado nessa mensagem, é quando a gente tem um relacionamento intencional com as pessoas. Através desse relacionamento, mesmo sabendo que você tem limitações, mesmo sabendo das suas dificuldades, Deus, Ele nos ajuda, porque Ele nos conhece muito melhor do que nós. Então, a gente não precisa tentar ser alguém que não somos, para ter esse relacionamento intencional com as pessoas. Afinal de contas, ele é intencional. Você precisa ser intencional da forma que você é com aquelas pessoas. Peça ajuda para o Senhor, para que você possa se conhecer melhor. Conhecer mais os seus pontos fortes e pontos fracos. E para que você tenha esse conhecimento, para você realmente seguir com esse relacionamento intencional, com a intencionalidade de mostrar o amor de Jesus, com a intencionalidade de mostrar o amor do Pai. O tema, da campanha de missões é no amor do Pai. Vamos completar essa missão. Então, utilize desses relacionamentos intencionais para falar do amor do Pai, para falar desse amor maravilhoso que nos salvou. Busquem também um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento sincero, em que você vai ser capaz de ouvir a sua voz, sabendo discernir para onde você vai e para quem você vai falar. Se disponha para essa comissão maravilhosa de anunciar o Evangelho às pessoas, porque isso é um privilégio. Anunciar o Evangelho é um privilégio. Eu ouvi uma frase, uma vez, que ela me impactou bastante, que diz o seguinte: Deus usa pessoas no mundo de pessoas. E nós podemos e devemos ser usados por Deus para alcançar mais pessoas.
mas não para alcançar mais pessoas, para encher as igrejas de um evangelho vazio. Não é isso. Alcançar pessoas e mais pessoas para a transformação do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós somos chamados para fazer. Não podemos ter medo de falar, seja onde for e para quem for. Amém? Vou encerrar esse momento orando, e que eu peço que os irmãos possam abrir esse texto depois, de Jeremias, capítulo 1, dos versos 4 ao 10, ler em casa, refletir em casa, que vocês possam pensar nesse texto durante esse restante de semana. Pensem sobre alguma pessoa que talvez veio à sua mente, que Deus talvez tocou o seu coração, que precisa ouvir do amor do Pai. Oremos então. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque mais um dia nós estamos aqui na Tua presença. Obrigado pelas Tuas misericórdias e pela Tua graça. Obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade de nos encontrarmos aqui abertamente, com as portas abertas, ó Deus, enquanto outros irmãos ao redor do mundo não podem nem sequer ter uma Bíblia. Enquanto irmãos morrem para poder ter um encontro contigo, Senhor, para poder continuar, para tentar falar do Teu amor, para poder anunciar esse amor grandioso. Deus, eu peço que o Senhor possa cuidar das nossas famílias e dos nossos corações, principalmente, que possamos ter um coração voltado para Ti, Senhor, que possamos, Senhor Deus, ter uma intimidade contigo, ó Deus, a ponto de podermos ouvir a Tua voz, de reconhecer para onde o Senhor está nos enviando e para quem o Senhor está nos enviando, ó Deus. Que o Senhor possa cuidar das pessoas que vieram à nossa mente, que o Senhor possa cuidar, ó Deus, dessas pessoas que não conhecem o Teu Evangelho e que precisam do Teu Evangelho, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos capacite, Senhor, para falar do Teu amor, para pregar do Teu amor, para falar, Senhor, o quão bom, o quão maravilhoso é estar na Tua presença. Pessoas que carecem de Ti, Senhor, e buscam um amor em outras coisas, buscam preencher um vazio que nunca vai ser preenchido, porque só o Senhor pode preencher esse vazio no coração delas. Cuide, Deus, de cada pessoa, Senhor, que trabalha conosco, cada pessoa que estuda conosco, cada pessoa, Deus, que mora dos nossos lados, nossos vizinhos. Que o Senhor possa cuidar dessas pessoas, que o Senhor possa nos dar a oportunidade de falar com essas pessoas, e quando o Senhor nos der essa oportunidade, que possamos falar do Teu grandioso amor, que possamos ser capacitados pelo Teu Espírito Santo para poder falar do Teu grandioso amor. Essa é a oração que eu faço, Senhor. Cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo é o motivo da minha canção.